Olá, nessa oportunidade, nosso quarto tema, as armadilhas da mente. Hoje quero falar da armadilha da culpa e armadilha do passado. Nesse tema, falaremos sobre culpa e passado. Como o passado tem aprisionado, como que o passado impede o avanço espiritual e emocional de muitas pessoas. O texto bíblico para esta oportunidade, Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Olha o que diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Palavras de Paulo expressando aqui a sua motivação, o seu olhar, não para a culpa, não para o passado, não para o sofrimento. Sabe, uma das maiores prisões da mente não tem grades visíveis. Essa prisão é chamada passado. A culpa mal resolvida paralisa nossas decisões. A culpa, quando ela é mal resolvida, ela enfraquece a autoestima. A culpa, quando ela é mal resolvida, ela bloqueia, impede, impossibilita o crescimento espiritual. E a culpa mal resolvida, ela impede a pessoa de viver os propósitos. Pense bem, as pessoas, todos nós devemos ter os nossos propósitos, mas quando a pessoa fica preso à armadilha da culpa, os seus propósitos, seus planos, seus sonhos, seus objetivos, seus ideais são presos, são impedidos, são castrados. E o apóstolo Paulo tinha um passado pesado. Paulo era um perseguidor da igreja. Mesmo assim, Paulo declara: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não significa apagar a memória. Significa não permitir que o passado determine o nosso futuro. Qual a diferença entre culpa saudável e culpa tóxica? O que é culpa saudável? A culpa saudável, ela leva ao arrependimento. A culpa saudável, ela produz mudança. A culpa saudável, ela aproxima a pessoa de Deus. Enquanto a culpa tóxica produz vergonha constante. A culpa tóxica, ela gera a autossabotagem. E a culpa tóxica, ela cria uma identidade baseada no erro. Nós poderíamos pegar dois textos para aprofundar isso. O Salmo 51 todo, fantástico, e 1 João 1,9, que diz: se confessarmos os nossos pecados e abandoná-los, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Já Paulo diz, Romanos 8,1, um texto fantástico, fabuloso: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ellen White, no seu livro Caminho a Cristo, página 23, ela diz: o arrependimento inclui tristeza pelo pecado e afastamento do pecado. O nosso passado, ele se torna muitas vezes como uma prisão mental. A mente revivendo erro dos passados, e aí vai levar a um processo depressivo, de depressão. E esse passado cria um ciclo de
autoconfissão negativa, a pessoa vai dizer assim: eu falhei, eu estraguei tudo, eu não sou mais digno. Então as pessoas começam a essa autoconfissão negativa que sabota o presente e o futuro e que leva a pessoa para pensar em derrota. Já Augusto Cury, na sua obra O Código da Inteligência, página 112, o grande doutor psiquiatra Augusto Cury diz assim: muitas pessoas são prisioneiras de sua própria história, porque não aprenderam a ressignificá-la. Entenderam? Muitas pessoas são prisioneiras de sua própria história, porque não aprenderam a ressignificá-la. Não aprenderam a sair adiante. Aaron Beck, que é o que colocou a terapia cognitiva comportamental, ele diz assim que o passado não pode ser alterado, mas pode ser reinterpretado. Tirar lições do passado para o nosso presente, tirar lições do passado para impulsionar o nosso futuro. Olhar para o passado e tirar as boas lições para nos impulsionar para frente. Vergonha, a identidade baseada no erro. A culpa diz: eu fiz algo errado. A vergonha diz: eu sou errado. A vergonha, ela paralisa o crescimento espiritual. Pedro, ele negou Jesus Cristo, Lucas 22, 61, 62. Mas Pedro, ele foi restaurado quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 a 17. Jesus pergunta 3 vezes se Pedro amava Jesus, e na terceira ele diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, página 568, ela diz assim: o Salvador não rejeita ninguém que venha a ele com o coração contrito. Então, queridos, o Salvador não rejeita ninguém, você e nem eu. Ninguém que se aproxima do Senhor com o coração contrito volta sofrendo, amargurado e desesperançado. Ninguém. Quarto ponto de nosso estudo hoje: a memória como instrumento de aprendizado, não de tormento. Deus, ele permitiu que Israel lembrasse do passado, mas não para viver no passado, e sim para aprender do passado. Porque quando nós lembramos o passado e começamos a pensar no passado saudosa e negativamente, nós ficamos deprimidos, desanimados. Mas aqui o texto está dizendo que nós temos que olhar para o passado para aprender com o passado. Deuteronômio 8:2, Isaías 43, versículos 18 e 19, amplia essa visão. Nós não vos lembreis das coisas passadas. E se lembrar de alguma coisa passada, seja para ter esperança no presente e no futuro. Daniel Goleman diz assim, no livro Inteligência Emocional: memórias emocionais não resolvidas podem ativar respostas automáticas de culpa e de medo. Quinto ponto: como romper com a armadilha da culpa?
E aqui eu quero apresentar 5 passos de como romper com a armadilha da culpa. Primeiro passo: confessar e aceitar o perdão. 1 João 1,9. Segundo passo: separar erro de identidade. Você errou, mas não é o erro. Terceiro passo: ressignificar o passado. Lendo o que diz Romanos 8:28. Quarto ponto: focar no propósito, como nós lemos em Filipenses 3:14. O nosso foco nos nossos propósitos, nos nossos sonhos, nos nossos objetivos. E quinto e último: exercitar a graça própria. São esses 5 passos para romper com a culpa: confessar, separar, ressignificar, focar e exercitar. E no livro desejado, Atos dos Apóstolos, página 552, olha o que diz Atos dos Apóstolos, diz assim: quando o pecador contempla o amor de Cristo, o arrependimento é despertado. Quando as pessoas não se arrependem, é porque não conseguiram contemplar, sentir o amor misericordioso, maravilhoso de Cristo. Queridos, quando eu e você sentimos o amor de Cristo, o arrependimento é despertado, o espírito de perdão, não tem espírito de medo, não tem espírito de ressentimento, não tem espírito de vingança, mas é quando o nosso coração, nossa mente está cheia do amor de Deus. Sexto ponto: Paulo, um homem que superou o seu passado. Ao lermos as cartas de Paulo, nós vemos ali a mensagem que nos ajuda a como superar o nosso passado, o passado doentio de Paulo. Paulo perseguia, Paulo matava, Paulo era terrível. Aí no capítulo 9 de Atos, quando ele teve aquele encontro com Jesus, caiu do cavalo, com cara no chão, ficou cego, ele se converteu. Paulo, antes disso, ele carregava o quê? A culpa por perseguir. Paulo carregava memórias dolorosas. Imagine Paulo pensando eu estava segurando as vestes daqueles homens enquanto eles estavam apedrejando o diácono Estevão. E aquele homem, levantando para o céu, o seu rosto brilhava como um anjo e diz: eu vejo o céu aberto. As histórias de violência religiosas, Paulo tinha isso na sua mente. Mas o que Paulo escolheu? E isso é importante para você e para mim. Paulo escolheu focar no seu chamado. Eu olho para trás nos últimos 35 anos, focado no chamado. Porque se eu fosse olhar para os comentários, as críticas, os ataques, a gente desiste. Mas não, estava olhado, focando no chamado. Eu olhava para o alvo, viver pela graça salvífica de Jesus, isso foi importante. E Paulo vivenciou isso. A graça não apaga a nossa história, mas a graça transforma o significado da nossa história. Isso é fantástico. A graça transformando o significado da minha história de vida. Ao concluir nesta hora, eu quero te dizer: o passado pode ensinar, mas o passado não pode governar. A culpa, ela pode lhe alertar,
mas ela não pode te condenar. O Evangelho não é apenas perdão, o Evangelho é restauração da identidade. Você não é definido pelo seu pior dia. Você é definido pela graça de Deus. E isso me leva a encorajar. Eu posso ser até, como se diz, pichado, falado. Era isso, aquilo. Mas, querido, olha o que diz esse texto. Eu não sou definido por um acontecimento, por uma palavra, por uma ação. Eu e você somos definidos pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça que nos salva. Você que está aí do outro lado, não fique sofrendo. Saiba que você não é definido pelas críticas, pelos comentários que são feitos de você. Você é definido pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso é motivação. Não permita que a culpa e o passado lhe impeçam de seguir à frente, seguir vitorioso, seguir vencendo. Pense sempre nisso. Feche os seus olhos. Quero orar por você. Querido Deus e Pai, abençoe a mim, que estou falando esta mensagem. Abençoe também cada pessoa que vai assistir esse vídeo, que ele tenha uma bênção e a proteção do Senhor. Oro assim, em nome de Jesus. Amém. Até outra hora, aonde teremos o nosso quinto tema. Tchau. Obrigado pela sua atenção.